E o assunto continua ao vivo aqui nos nossos estúdios, eleições 2024. Aqui comigo, o advogado especialista em direito eleitoral, mestre em direito público eleitoral, Danúbio Remy, que participou ontem também desse workshop, essa iniciativa da TV Brasil Central, em parceria com a TV Assembleia, para tirar todas as dúvidas de nós, comunicadores, jornalistas, radialistas, que trabalhamos duro nessa época para não cometer nenhum erro. Por isso é importante esse conhecimento, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Obrigado, Danusa, a todos os telespectadores da TV Brasil Central. Foi uma grande oportunidade, né, Danusa, para a gente poder estar levando tanto para o eleitor como para os pré-candidatos. E os meios de comunicação social, inclusive as TVs, as rádios que estiveram presentes aqui, são grandes instrumentos, vetores do processo político eleitoral. A gente sabe que nenhuma eleição é igual a outra e as regras, elas também mudam, né, a cada pleito. Sim. Nós tivemos eleições gerais em 2022, mas a última eleição que nós tivemos para prefeito e vereador foi em 2020. E nós tivemos mudança nessas regras, tanto na composição do número de candidaturas, quanto as questões das candidaturas femininas, a utilização do fundo eleitoral. Então, são situações que tanto o eleitor como o pré-candidato e os futuros gestores dos municípios, representantes do povo, eles precisam ter esse conhecimento para que a gente possa ter eleições limpas, eleições justas e, principalmente, aplicar um clima de calmaria no processo político eleitoral e na democracia brasileira. Doutor Danúbio, falando em eleições, a gente sabe que os partidos hoje em dia existem cotas, existem um número de vagas que mulheres devem ocupar. Aqui em Goiânia mesmo, alguns vereadores perderam os seus mandatos por conta do partido não ter cumprido essa regra, né? Como que funciona? Veja bem, Danusa, segundo o ex-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, juntamente com o combate à fake news, o cumprimento das políticas públicas de mulheres é o maior desafio para essas eleições. Eu fiz um levantamento das 34 vagas de vereador em Goiânia, 22 perderam o mandato ou tiveram iminência de perder, sofreram um processo por causa de fraude à cota de gênero, cota de mulheres. E não é crível que um país com maioria de mulheres, a importância da mulher, você não tenha a satisfação e o investimento na política pública feminina. Para ter um exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem 41 parlamentares representando os mais de 7 milhões de habitantes do Estado de Goiás e apenas 4 mulheres. E esse cenário, ele vem se repetindo. A Câmara Federal, ela possui apenas 18% de mulheres. E o que a legislação aplica? A legislação determina que do total de candidaturas, ao menos 30% obrigatoriamente tem a ser de candidaturas femininas, candidaturas de mulheres. E a fraude, ela aconteceu nas eleições passadas, seja por candidaturas fictícias, seja por mulheres que efetivamente não quiseram ser candidatas e foram lançadas indevidamente pelos partidos políticos. O senhor, como advogado, especialista em direito eleitoral, como mestre, como estudioso, como que o senhor analisa a participação da mulher? Por que as mulheres não participam tanto da política de forma ativa ou se participam porque a grande maioria eleita não são mulheres? O problema da falta de participação feminina das mulheres na política e na sociedade brasileira é um problema histórico. A mulher só foi ter direito ao voto a partir de 1930, com o Código Eleitoral de 1932, por exemplo. Então, nós temos evoluído com essa política pública das mulheres. Mas todos os dias nós estamos vendo a vulnerabilidade da mulher, não só na política, mas na vida social, no trabalho, no emprego, a violência contra a mulher. Então, são pautas em que a sociedade está se adaptando e precisa efetivamente de uma influência do poder público. Porque a justiça eleitoral, ela não vai ficar atrás disso. Ela vai aplicar essa política pública que foi determinado por lei e pela própria justiça eleitoral. Então, a participação política feminina na política, respondendo a sua importante pergunta, ela começa, evidentemente, antes do processo político eleitoral. Há esquisito de obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas, mas os partidos políticos, obrigatoriamente, devem investir o tempo de TV, devem investir nas palestras, nos cursos, na preparação das mulheres para ser candidatas e, principalmente, a utilização dos 4,9 bilhões de reais, ao menos 30% a ser aplicado
para candidaturas femininas. O senhor acha que, para a gente finalizar, doutor Danúbio, nas escolas, né, para as crianças, o assunto da política ele tinha que ser debatido de forma mais efetiva? Porque eu falo por mim, eu venho de uma família em que eu fui descobrir a política somente depois de adulta. Pessoa do interior, de cidade pequena, às vezes o que eu entendia de política era que numa época do ano tinha uma passeata ali de veículos, não entendi o porquê. Na escola não tive esse conhecimento. Aquela disciplina que, apesar que veio da ditadura militar, que era educação morais e cívicas, eu, como estudioso do direito eleitoral, evidentemente eu acredito que ela seria muito importante para preparar o cidadão desde a sua origem, desde a sua formação, desde a sua primeira formação, da importância dos valores da participação política, da sociedade, do enfrentamento e do cuidado e o zelo com a coisa pública. Evidentemente, educação é algo que se faz lá nos primórdios ali do primeiro grau, do segundo grau, você vai preparando o jovem, o adolescente, a criança, para ter esse sentimento de amor à pátria. Não adianta vir agora e falar a pátria, a família, defender, se não teve uma preparação. Então, a educação é a base da sociedade e precisa fazer isso. Porque a Justiça Eleitoral ela vem agora tentando corrigir essa fragilidade que nós tivemos nos últimos anos, como você bem falou. Muitos não tiveram essa oportunidade de vivenciar e estudar a importância do processo político eleitoral. E o momento é muito importante, Danusa, para o eleitor, é agora. Nós vamos ter eleições no dia 6 de outubro de 2024. O momento de mudar, de escolher o seu representante é na urna e é preciso ver as melhores propostas, os melhores candidatos, porque depois nós vamos ficar 4 anos à mercê da escolha daqueles que se comportaram a favor da política. Danúbio Remy, mestre em Direito Público e Eleitoral, ele que está com esse quadro aqui no Jornal Brasil Central, Eleições 2024, e deve ficar com a gente durante todo o processo aí para esclarecer as nossas e as suas dúvidas aí de casa. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Danusa, a todos os telespectadores. Bom dia.